O Jorge comentou aqui o seguinte, ele falou assim, ó, eu adoro tomar um cafezinho depois do almoço. Aí ele tá pedindo pra você comentar sobre o seu vídeo, que fala sobre o café, né? Certo. E se tem algum problema aí de tomar tanto café. Beleza. Café, eu adoro café. Inclusive, assim, sou fascinado com café de todos os tipos, artesanal, café preto, normal. Eu gosto de provar café, né? Então, eu não era muito fã de café no início, mas depois que comecei a trabalhar em empresa, né? Sempre tinha um cafezinho lá. E aí a gente comprava tipos diferentes e tal, e comecei a gostar. Mas café, além de ser um interesse pessoal, é um interesse profissional também. Porque o café é uma das únicas substâncias químicas que tem um efeito psicoativo, que é uma substância lícita, né? Uma substância legal, você pode tomar ela sem ser criminalizado por isso, que ela tem um efeito psicoativo no seu cérebro mesmo, comprovado pela ciência. Então, é um efeito forte. A cafeína, ela diminui o cansaço porque ela vai competir com... É difícil de explicar. Ela vai tirar as moléculas que geram... Ela vai impedir que as moléculas que geram cansaço se liguem nos seus neurônios. Então, ela faz a ação dela ali rápido, cerca de 15 minutos depois que você toma a cafeína, né? Do café, você tem o efeito de reduzir o cansaço. Literalmente, você vai se ligar mais. Só que o problema é que o café também é gostoso. O café é tradição do Brasil, é muito forte e tal. Então, o normal deveria ser as pessoas beberem uma quantidade razoável, ali, 100 mg, 200 mg de café, que é até 4 xícaras de café por dia. Esse é o primeiro problema. A galera toma muita caneca de café. Não sei se eu trabalhava pra gente manter acordado, era caneca de café, entendeu? Então, litros talvez. A gente bebia litros de café por dia. E isso é um problema por si só, porque você está exagerando demais. E o café, o efeito colateral dele é gerar a sensação de ansiedade. Ele gera... Fisiologicamente, ele gera o mesmo efeito da ansiedade. Você começa a tremer, ficar ansioso, ficar agitado. Além disso, né? Você tem, por exemplo, no longo prazo, né? Você pode danificar o sistema cardiovascular se você tomar muito acima das doses, além do esperado, né, que seria 400 mg até 400 mg por dia, que daria 8 xícaras de café. Eu conheço pessoas que tomam mais do que 8 xícaras de café. E assim, eu não consegui acreditar nisso, até ver pessoas próximas a mim tomando isso de café por dia sem perceber. Então, às vezes pessoas com transtorno de ansiedade tomando café para passar a ansiedade. Caramba. E o café é interessante porque, além do efeito dele de agir, ter esses efeitos colaterais, de ansiedade, de aumentar a sua atividade muscular, né? Muitos suplementos de pré-treino têm cafeína, para deixar você ligadão, diminuir o cansaço, aumentar a força muscular e tal. Mas ele aumenta a concentração. Então, as pessoas elas usam muito para realmente se concentrar em trabalhos intelectuais. Então ele é usado hoje como uma droga, entre aspas, né, psicoativa muito comum. Mas o café tem um outro problema, que é a questão da dependência. Não é um vício. Não existe vício em cafeína. Porque, não? Não, porque isso é debatido e tudo, mas até onde a gente sabe não é classificado como vício, porque a pessoa ela não vai deixar de fazer uma coisa importante na vida dela para tomar café. Ninguém deixa, até os psiquiatras discutem isso, porque para classificar como vício, precisa gerar prejuízo na vida. Entendi. Em termos práticos, assim, você precisa ter o vício é uma resposta descontrolada, você tem uma sensação de recompensa ao usar a substância. O café não é capaz de gerar essa sensação de recompensa ao ponto de te deixar descontrolado. É diferente de uma droga, como, por exemplo, cocaína e outros. Não vou nem falar nomes aqui, porque senão desmonetiza aí. Mas ele gera dependência. Qual que é a diferença? Dependência e vício. Dependência é um fenômeno bioquímico que acontece no cérebro, no qual o constante uso da substância vai acostumando suas células a receberem cada vez mais substância. Então, as suas células ficam acostumadas ao café. Então, aos poucos, você vai precisando de cada vez mais café para poder ter o mesmo efeito de aumentar a concentração e diminuir cansaço. Seu corpo vai ficando preparado para aquilo. Então, isso é a dependência. É chamado dependência química. Você fica dependente da... Dependência física, perdão. Você fica dependente da substância.
Mas, por sorte, o efeito da dependência do café, até onde foi analisado, ele dura poucas horas ou poucos dias. Então, o problema da dependência é que ele vai gerar uma certa abstinência, você vai sentir falta do café, você vai ter dor de cabeça, possivelmente você vai ter ansiedade se você não tomar café, mas se você ficar 1 dia, 2 dias sem tomar café, volta pro zero. Entendi. Então a dependência, ela zera. Existem drogas que a dependência não zera. E aí você junta a droga que vicia, que ativa o sistema de recompensa do corpo, ela vai gerar uma sensação de descontrole, de buscar a droga compulsivamente, um transtorno compulsivo. Não sei se pode chamar de transtorno compulsivo, mas existe a compulsão, o comportamento de buscar compulsivamente a droga. E a dependência. Olha só, você precisa de numa droga ilícita, que muitas vezes eu vou dar o exemplo da cocaína, por exemplo, ela, além de gerar uma ativação do seu sistema de recompensa, ela gerar prazer, ela gera dependência. Cada vez mais de mais droga para ter a mesma sensação. Na hora que você une os dois, você tem um negócio que chama transtorno do abuso de drogas. Que é o problema da cracolândia aí, que a galera usa, o crack. Tem que ser resolvido, é um problema social, não é só de saúde. A gente sabe resolver do ponto de vista de saúde, né? Quantos mililitros é o ideal de tomar de café por dia ou não tem? Sim, não tem um ideal. É aquilo que você está acostumado e é aquilo que você se sente bem, mas que não ultrapasse até 400 miligramas, que dá 8 xícaras. 8 xícaras eu tô falando de xícara pequena, não é aquela caneca, não. Sei. Então, vamos dizer assim, seria uns 600 ml no máximo, assim, mas isso é o estourando para começar a dar problema. Tá. O ideal é você tomar 2, 3. E tem um outro detalhe. Como a cafeína, ela tem esse efeito de diminuir cansaço, se você toma depois das 3 da tarde, convenhamos que, tá bom, nem todo mundo dorme meia-noite, 11 horas, a maioria das pessoas dorme entre 10 e 11 horas. Tem gente que fica até mais tarde. Mas na hora que você vai dormir, a cafeína ela demora ali umas 5 horas para eliminar 50% da substância do corpo. Então se você tomou às 3 da tarde, às 8 da noite, ainda tem 50% da dose que você tinha às 3 da tarde. O efeito ainda. O efeito está lá ainda. Então 10 da noite ainda tem um pouco de cafeína no seu corpo. Se você toma depois das 3, você dorme com cafeína no corpo. E aí você acorda com cafeína no corpo. Você toma um café de manhã, você toma um café no almoço, você toma um café à tarde, você toma um café de noite, aquilo vai acumulando num ponto que vai gerando essa dependência. Entendi. Então a pessoa ela tá em constante ação da cafeína no corpo. E aí ela fica literalmente dependente do café, né? Então ela vai ter problema de insônia. Às vezes a pessoa tem insônia, não porque ela tem algum problema psicológico, pode ser a cafeína agindo sem perceber. E a galera não percebe. Conheço muita gente que toma café depois das 6 da tarde, depois que o sol já se pôs, em que o corpo está tentando te preparar para dormir com a melatonina lá, e a pessoa está agitada, não sabe por quê.